Olá, tudo bem? Esse é a Oficina do Brasil, o programa que vai propor soluções para os problemas do país. Eu sou Marcelo Torres, jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar com foco em orçamento. Aqui ao meu lado está ele, Luiz Paulo Veloso Lucas. Foi engenheiro, é engenheiro, foi prefeito de Vitória, foi deputado federal também. E aqui nós vamos tratar dos problemas nacionais diretamente de Vitória, capital do Espírito Santo, porque esse é a Oficina do Brasil. O país tem conserto, não é, Luiz? É verdade, tem conserto sim. Vamos pedir às pessoas para dar o like, né? Para se inscrever no canal e dar aquela moral para a gente continuar o nosso programa semanal. Aqui na Oficina do Brasil tratamos dos problemas e também das soluções. Vamos tocar aqui o noticiário, Luiz Paulo. Notícia da semana não poderia ser outra: Bolsonaro preso. O ex-presidente começou a semana preso preventivamente e a terminou já cumprindo a pena de 27 anos, aquela qual ele foi condenado por tentativa de golpe. Bolsonaro foi detido na Polícia Federal de Brasília no sábado, após o seu filho, Flávio, convocar uma oração, uma reunião de seguidores, na verdade, na porta do seu condomínio, onde ele cumpria a prisão domiciliar. Moraes alegou risco aos policiais da escolta. Bolsonaro ainda queimou parte da sua tornozeleira eletrônica. Na terça, enfim, com o fim dos prazos do processo que o condenou à prisão, Bolsonaro passou a cumprir a pena principal. Ele estava lá, então, detido desde sábado preventivamente, começou a cumprir a pena principal, Luiz Paulo. É isso aí, a política brasileira vai passar por vai começar um novo ciclo, eu espero, depois do Bolsonaro e depois do Lula, né? Com essa história toda, fortaleceu-se o projeto do Lula 4, da reeleição do Lula. Não tem o meu entusiasmo e da grande maioria das pessoas que se opuseram ao Bolsonaro em 22. Né? Fortalece ou enfraquece o Lula, essa prisão do Bolsonaro? Acho que é muito difícil você separar, vamos dizer, um episódio, né, para ver se ele fortalece. O Lula começou a se fortalecer quando veio aquela tentativa de botar o Trump no cenário, né? Veio o tarifaço. A própria família Bolsonaro. Hein? Exatamente. Então, o efeito disso na política, na minha opinião, é, no curto prazo, um fortalecimento do projeto de reeleição do Lula, mas ele não é forte o suficiente para ser favorito, na minha opinião. Não se reproduzem nas eleições do ano que vem as mesmas condições que o elegeram em 22. Em 22 ele teve o voto do Armínio Fraga, teve o voto do José Serra, do Aloysio Nunes Ferreira e de todo mundo que não queria a reeleição do Bolsonaro. Ele conspirou, não é, para ficar no poder na marra, na frente de todo mundo. Eu contei até, eu estava em Brasília, na reunião do PSDB, antes a história da festa da Selma, eu encontrei um empresário, um amigo meu em Linhares, aí ele falou assim: olha, você não sabe, os militares não vão bater continência pro Lula, ele não sobe a rampa. Tinha muito 72 horas você vai ver, vai pegar fogo. Então eles conspiraram à luz do dia, né, para ficar no poder na marra. E eu acho muito bom que a justiça, com todos os problemas e defeitos da justiça, tenha tido condição política, inclusive, de condenar o Bolsonaro, os militares, e mostrar que a democracia brasileira é imperfeita, precisa de reformas, mas é dela que nós gostamos. Tem um contexto aí também, naquela mesma terça-feira, quando foi preso o Bolsonaro, passaram a cumprir pena aí os 3 oficiais generais que estavam na mesma ação do golpe, né? 2 do Exército e um almirante da Marinha, que era o comandante da Marinha também, o Garnier. E um quarto, o general Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro, já estava preso. No Rio de Janeiro, né? Na Vila Militar. São os primeiros, né, dessa patente aí a serem condenados e presos por tentativa de golpe. Aqui no Brasil, no período republicano, teve ao menos 7 golpes militares e outras 7 tentativas. Lembra lá? Revolta dos 18 do Forte, Coluna Prestes, a Garça, você lembra de todas, né? Lembro de todas elas, mas nenhuma essa é a primeira depois da Revolução Digital. Essa é a primeira em que o general é preso sem colocar um pé na rua. Não, conspiraram à luz do dia, né? Conspiraram à luz do dia. E não vale tudo, né? Política não pode ser um vale tudo. Será? E o que o Supremo está fazendo, não é um vale tudo? Não, de jeito nenhum. O Supremo cometeu vários erros, mas nesse caso aí, ele fez cumprir
a Constituição e a defesa da democracia. Tem aí uma certa controvérsia. Os militares voltaram aos quartéis, né, depois no governo Lula. Esses militares aí, o grosso da tropa, pelo menos dos oficiais, generais, comandantes, voltaram aos quartéis, né? É verdade que alguns deles voltaram aos quartéis presos. Preso. O STF ainda não... Não vale, pô. Não vale tudo. Mas eles se recolheram, acho, saíram, deram espaço. Claro, né? Lógico. Não, sem dúvida. Se eles tivessem aderido, eles tinham dado o golpe. E digo assim, já não vejo um movimento tão grande de militares se candidatando ou se pré-candidatando para o ano que vem, por exemplo. Eu acho que essa bolha vai passar. Né? Foi uma bolha. Eu acho que isso vai passar. Isso é uma saudade do regime militar que não devia existir e só existe em pedaços muito pequenos da sociedade, mas que foram acendidos nas manifestações contra Dilma. Governos horrorosos do PT. Governos horrorosos do PT, exatamente. Agora mais um horror. Alguns amigos meus dizem que o PSDB foi frouxo ao lutar contra o PT, mas, bom, foi frouxo, mas disputou 4 eleições presidenciais. Enfim, era a força política de alternativa ao PT, de fato. E o PSDB nunca fez política na base do vale tudo. E o bolsonarismo veio para provar tudo. Chamavam os militares para assumir o poder na rua, nas faixas. Não era escondido, não era uma conspiração escondida, era uma coisa feita abertamente e com muito uso das redes sociais, né? Espalhando esse medo. Em 72 horas vai acontecer alguma coisa, e depois botando o Trump e essa coisa desesperada feita pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Essa página o Brasil precisa de virar. E aí, como disse, eu não sei se você viu uma coluna da Malu Gaspar. Opa, ali, essa coluna está ótima no jornal. Pulou, né? Procurem essa semana. É isso mesmo, que ela disse que um STF comedindo, fazendo suas próprias funções, é uma coisa muito importante nesse momento, e eu também acho, concordo com ela. Isso aí, que é a parte do conserto aqui, falamos dos problemas, mas também dos consertos. Os militares voltaram aos quartéis, acho que é a parte do conserto da democracia. E o STF ainda não voltou aí aos autos dos processos, né? Isso não é normalidade democrática. Finalmente, até a imprensa que apoiou as exceções dos últimos anos aí por parte do judiciário começou a bater no STF, começou a cobrar que o STF volte ao papel de corte constitucional. Deixa eu te falar uma coisa. Essa discussão sobre a indicação do Bessias para o STF, eu acho que os senadores e o Alcolumbre não são os defensores da moral e dos bons costumes na política, mas eu acho que esse negócio do presidente da República mandar para o Supremo seu advogado pessoal, as pessoas que, quer dizer, é claro na Constituição, precisa de ter notório saber político, idoneidade e ter confiança da sociedade. O Bessias não tem. Sim. Entendeu? O Bessias não tem. Como também não tinha o Zanin, advogado de Lula. Como não tinha lá o outro que o Bolsonaro indicou. Terrivelmente evangélico. Então, o STF não pode virar precisa deixar de ser visto pela sociedade, né, como um anteparo dos presidentes. Como carro blindado de qualquer presidente. Não vai ter eu estou torcendo a 9 dos 11, eu acho. Eu estou torcendo, não que eu ache o Rodrigo Pacheco, né, e tal, o outro candidato, mas eu acho que Jorge Messias seria consolidar essa ideia do STF sendo um palco de disputa política. Eu não tenho esperança que o STF vá voltar para sua casinha, não acho que esse também seja um movimento, mas é legal saber. É uma luta, Marcelo, isso não é da noite para o dia. Nós estamos comentando aqui sobre CVM, nesse caso, do caso Master, e o Banco Central. Os vídeos do Zé Disseu e de outros do PT querendo reestatizar o Banco Central, porque eles não fiscalizam o mercado financeiro, porque é verdade. A impressão que a gente tem hoje é que a suruba do mercado financeiro entrou em contato com o PCC, com não sei o quê, produziu esse negócio do Banco Master, e que precisa de uma fiscalização melhor, tem que melhorar, né? Não consegue, tem que melhorar, o Banco Central tem que melhorar o seu papel de fiscalização
e a CVM também. Isso aí, foi a notícia da semana, então, a prisão de Bolsonaro. Próximo tema, estatais no prejuízo. Essa semana o governo precisou remanejar 3 bilhões de reais do orçamento desse ano para equilibrar o prejuízo das estatais. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O rombo previsto para as estatais no orçamento desse ano, 2025, era de 6 bilhões de reais, mas já chegou a 9 bilhões de reais. Eu quero lembrar que as estatais davam lucro no governo passado. Olha, não é só no governo passado. Quer dizer, esse tema, eu acho que é o pior, a pior característica do pensamento econômico do PT, né? Muito É uma visão completamente equivocada do papel do Estado, uma visão equivocada sobre o setor privado, nenhuma visão, uma visão de manipulação do mercado de capitais. Eles não sonham que o mercado de capital é mais eficiente, Não. é melhor, e tal. Não. Eles querem um mercado mais travado, isso aqui as empresas dependem do governo. Eles querem aparelhar, como se falava antigamente, né? Ocupar esse espaço. Aparelhar o Estado politicamente para os seus projetos, colocar os seus apaniguados lá, né? E essa é a discussão que fez com que o PSDB e o PT ficassem sempre em campos opostos, né? Desde a eleição do Lula. Tem um contexto aí, até o secretário executivo do Ministério da Fazenda, ele reclamou da gestão das estatais dessa mesma administração da qual ele faz parte, né? Que é a administração do PT. Aspas para ele, Dario Durigan. Quando você olha do quarto para o quinto bimestre, o resultado, falando das estatais, né? O resultado é muito pior do que o esperado. O caso dos Correios nos alerta para a necessidade de acompanhar mais de perto e evitar que situações assim se repitam. Essas aí são as palavras de Dario Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda. Deveria dizer assim, não. O ideal seria que você sair da sua gestão, sair do governo. Né? Claro, o Programa Nacional de Desestatização começou, na verdade, no governo Sarney, né? A primeira privatização importante foi da CSN, né? O orçamento das estatais, ele era o maior buraco negro das finanças públicas do Brasil. Petrobras, do Banco do Brasil, tinha contas abertas com o governo central. Tinha um chamado orçamento monetário corrente, né? Era uma coisa horrível. Por isso é que nós chegamos na hiperinflação. Isso, o governo conseguia gastar sem precisar de autorização do Congresso, fazia isso jogando do caixa dos estatais para dentro do caixa do governo. O ordenamento financeiro do Brasil, Marcelo, começou com o fim da conta movimento, ainda no governo Sarney, né? Então, foi uma luta longa. Também tinha gente que não acreditava que isso fosse possível acontecer no Brasil. Mas aconteceu, nós temos moeda estável, né, há 30 anos, pô. Verdade, mas a gente está com quase 20 anos de governo do PT, eles conseguem estragar isso tudo, cara. Não conseguiram estragar. Mas eles tentam todo dia, né? Outro contexto. Há um economista chamado Alexandre Espírito Santo, ele é da Way Investimentos, e ele fez uma projeção para as estatais. Caso a situação dos Correios, por exemplo, não seja revertida, o prejuízo das estatais em 2026, ano que vem, pode chegar até 23 bilhões de reais. Só as estatais darão um prejuízo de 23 bilhões de reais. É o mesmo tamanho do rombo que o governo prevê nas contas públicas para o ano que vem, no orçamento que mandou para o Congresso, contando aí os gastos que estão fora do arcabouço fiscal. Quer dizer, vai ser exatamente o tamanho do descontrole fiscal do Brasil, as estatais. É por isso que eu acho que a ideologia econômica do PT vai perder espaço na sociedade, né? A privatização vai ganhar espaço na sociedade, a necessidade de não se gastar dinheiro do contribuinte para sustentar empresas estatais que não precisariam ser do Estado, não precisam de botar dinheiro do contribuinte nas coisas que só o Estado pode fazer, né? Inclusive coisas como de infraestrutura, né? E não ficar sustentando as empresas estatais. Você tira dinheiro do orçamento ou você tira de outras áreas aí, da segurança, da educação e da saúde. Para cobrir buraco de empresa que na gestão passada dava lucro, né? Vamos falar do conceito agora. Sempre que alguém lhe perguntar onde cortar os gastos, fala assim, tem que cortar o gasto. Alguém pergunta, cortar o gasto não dá mais. Lembra desse de um governo? De começar pelas estatais, porque elas não precisaram de existir, né? As estatais no governo do PT vão dar quase 10 bilhões de reais de prejuízo esse ano. Tá vendo? Esse é dinheiro seu que está indo para cobrir
Olha, eu participei do nascedouro do Programa Nacional de Estatização, Marcelo, nos anos 80, no BNDES, né? O BNDES que desenhou o modelo institucional, né, que foi depois seguido no governo Collor e no governo Fernando Henrique. O próprio BNDES era o secretário executivo do Programa Nacional de Estatização. O BNDES tinha até fazenda de bode, como que tinha sido dado em garantia de empresas que não pagaram seus empréstimos. Então, o saneamento financeiro do Estado brasileiro. Eu não, mas eu visitei a Caraíba Metais, que era a empresa de cobre na Bahia mais cara do mundo. Foi um projeto faraônico que nunca terminou, né? Eu visitei muitas E acabou sobrando pro Claro, BNDES. o BNDES desenvolveu uma metodologia de fazer uma avaliação com dois estudos independentes e vender pelo preço do mercado. E o PT bateu muito nisso. Na hora de vender, ele queria continuar Queria não ter uma ideia de que riqueza é patrimônio. Riqueza é fluxo de caixa. A realidade é o fluxo de caixa. É o fluxo de caixa, né? Então, isso engana as pessoas mais... podem ser enganadas por essa visão. É o pessoal um pouco mais alienado, né? Não quer que riqueza é físico. Não, riqueza é fluxo de caixa, projetado. Então, isso é uma coisa de cultura financeira que precisa... Não, o Brasil hoje tem. Quando eu comecei a trabalhar no BNDES há quase 50 anos atrás, não tinha, porra. Sim. Esse prejuízo aí das estatais pode chegar, portanto, a 23 bilhões de reais no ano que vem. Enquanto isso, as mesmas estatais aí continuam patrocinando os amigos do PT, né? Correio patrocinando turnê de show de artista amigo do partido, por exemplo. Ou seja, a má gestão e a corrupção, elas dão o mesmo resultado, né? A gente só vai saber se foi corrupção daqui a alguns anos. O que dá para ver hoje é que é má gestão. Esse aí é o PT. Sem a má gestão e sem a corrupção, tem como melhorar as contas públicas. Parte da solução é tirar o PT do governo. Eu acho também. Eu estou nessa briga há muito tempo. Mas eu quero tirar nas eleições, né? Não tem nenhuma... Você não vai para a porta do Não, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Tirar nas eleições, pelo convencimento. Mostrar que esse caminho não é o melhor caminho para o Brasil, né? Nós já fizemos isso uma vez, né? Fernando Henrique ganhou 2 eleições do PT no primeiro turno. Sim. Tomara aí que continue aí esse esforço, as pessoas entendam aí que realmente o governo do PT leva esse tipo de problema. Repare, só as estatais vão dar o tamanho do rombo que o governo prevê para o ano que vem. Dinheiro seu que vai cobrir. Má gestão em empresa pública. Toda oficina tem um elevador. Vamos falar de quem está subindo. Quem está lá no alto é a Embrapa, que começa a pesquisar, na verdade, o cultivo científico da cannabis no Brasil. A estatal foi autorizada pela Anvisa e terá 13 milhões de reais para aplicar nos estudos da cannabis medicinal e para o uso do cânhamo em fibras e sementes. A planta, né, é a base de remédios muito eficientes contra epilepsia, Alzheimer, Parkinson, dor crônica e ansiedade também, pela regra da Anvisa. O cultivo resultante dessa pesquisa aí jamais pode ser vendido. Tem que ser usado só para fins científicos. A entrada da Embrapa aí nesse setor vai ajudar a resolver um problema. O Brasil, você sabe, até autorizou o uso medicinal da cannabis, mas ainda não regulamentou a produção. O resultado é que o produto é importado e é caríssimo. Só as famílias mais ricas têm acesso. O canabidiol acaba ficando restrito aí a essas famílias, né? A Embrapa tende a mudar esse jogo. Vamos lembrar, né? Até a década de 70, o Brasil praticamente não produzia soja. As pesquisas da Embrapa criaram as sementes, adaptaram o solo também para nossa melhor produção do clima. Hoje o Brasil é o maior produtor do mundo de soja. Não, a soja é um caso, mas o algodão é um outro caso. O trigo é um outro caso. O Brasil gastava uma fortuna, não tinha trigo nacional, mas também a avicultura, Marcelo. O Brasil é o maior produtor mundial, o maior exportador mundial. De ovos e partes de frango, né? Frango, e também na própria pecuária. A Embrapa é um caso de muito orgulho, de muito acerto, qual é o papel do Estado na economia, né? O papel do Estado na economia é fazer o que a Embrapa fez.
A gente podia aprofundar um pouco mais, porque a Embrapa tem muitos problemas de gestão também, porque tem a luta política polarizada foi lá para dentro. Tem isso agora também lá. Agora não. Tem alguns anos, tem problema, porque a Embrapa tem um papel, vamos dizer assim, da transição entre o conhecimento científico e o mundo da produção, que é um papel comercial, né? Ela precisa de ser estruturada para desempenhar esse papel. Há quem indique a Embrapa a Prêmio Nobel da Paz, dado que ela aumentou demais a produção de alimentos no Brasil. Do mundo. Isso evita conflito, né? Claro, não. Olha, a Embrapa de fato é um caso extraordinário, e a cannabis, ela é um business do mundo inteiro, é um business do mundo inteiro, né. E não é uso para entretenimento, tá, gente? Não é uso recreativo. Isso aqui é Mas uso aqui, farmacêutico. no Brasil ele é o uso do PC, do PCC e do PV, e do Comando Vermelho, monopólio do crime organizado. Exatamente, dá para fazer muito Eu não mais acho coisa. eu não acho esse o melhor caminho. Não são os melhores operadores de Não são. Com certeza. Vamos lá de pit stop, notícias rápidas, comentários curtos. Dívida em alta. Vamos falar de novo, desequilíbrio fiscal, a dívida bruta do governo vai fechar o ano em 79%. A previsão é do próprio Tesouro Nacional divulgada essa semana, 79% do PIB. Essa dívida bruta do governo deve fechar o ano assim nesse patamar. No fim do governo Bolsonaro era 71% do PIB. 8 pontos a mais em 3 anos. O governo Lula é o pior da história, se você for medir pela quantidade de dinheiro que ele joga fora. É isso mesmo, e essa é a razão principal da taxa de juros também ser a mais alta do mundo, né, que é péssimo para a economia. Mas ela mede justamente a confiança do mercado nas contas do governo. Exato, é o termômetro. Crise entre poderes. O governo pediu, mas o presidente do Senado resiste em adiar a sabatina de Jorge Messias, lembra dele? Indicado de Lula ao Supremo para a vaga do Barroso, que está aberta aí. A sabatina está marcada para o dia 10, lá no Senado. Alcolumbre é contra a indicação, né, de Messias ao Supremo, e ele trabalha para o Senado recusar esse nome indicado pelo... Vai ser eu acho também que o Senado não deveria apoiar essa indicação, não. Não pelas mesmas razões do Alcolumbre, né? Mas por aquilo que eu já tinha comentado aqui, pela credibilidade e a confiança do Supremo que ele precisa conquistar na sociedade. Sim. Hugo Mota também, presidente da Câmara, está brigado com o governo, um momento esquisito para o governo federal. Aeroportos, Paulo, que notícia interessante também na semana, a iniciativa privada assumiu a concessão de 13 aeroportos regionais no Norte e no Nordeste, entre eles o de Jericoacoara e o dos Lençóis Maranhenses, que é o aeroporto de Barreirinhas, no Maranhão. É um programa novo, interessante esse programa, é o Ampliar, é o nome do programa. Quem ganhou foram os operadores do aeroporto de Guarulhos e do Salgado Filho, lá de Porto Alegre. Também levaram esses aeroportos aí. O que acontece? Eles têm aeroportos lucrativos, se eles pegarem esses aeroportos que não são lucrativos, essas operadoras podem ampliar a concessão ou pedir um desconto nas taxas que tem nessa concessão maior. Né, o sistema isso se chama subsídio cruzado, né? Quer dizer, uma operadora privada pega uma concessão altamente lucrativa, então ela é obrigada a pegar uma concessão menos lucrativa ou até que dê prejuízo. Venda casada, você vai pegar um empréstimo no banco, ele te oferece Eu não gosto disso. Isso não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, não é que ele pegou a concessão de Guarulhos, que ele vai ter que pegar a concessão do aeroporto de Pirapora, não é isso? Mas eu acho também que o modelo regulatório do transporte aéreo no Brasil é muito ruim. E ele, em primeiro lugar, ele impede que empresas estrangeiras participem. Então a oferta fica muito limitada, né? Fica manietada. Nós temos pouca transporte. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, agora o governo do estado está fazendo um esforço enorme, colocou de pé o aeroporto de Linhares e vai colocar o de Cachoeiro de Itapemirim. Sim. Então nós precisamos desses 2 aeroportos regionais. E vai vir um aeroporto também de Pedra Azul, das Montanhas Capixabas. Porque você precisa dessa infraestrutura para poder trazer turista para cá. O Brasil é um país muito grande, olha no mapa aí, tem transporte aéreo bem desenvolvido e não temos. Não temos. Dica cultural é com ele, Luiz Paulo Veloso Lucas. Olha, a nossa dica cultural da semana, Marcelo,
É um documentário que está na Globoplay, é uma série de 7 episódios e se chama O Caçador de Marajás. É uma série, Você sabe quem foi o caçador de Marajá? é uma série interessantíssima, baseado em entrevistas e documentários de jornais e entrevistas novas, recentes. Tem gente, por exemplo, tem o Candir, Sim. Antônio Vamos falar o Candir, nome dele. Sobre Caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello, a né? ascensão e queda de Fernando Collor de Mello ser presidente do Brasil, para você que não sabe, entre 99, 92. 92. O impeachment foi em setembro de 92, né? E Carreira meteórica. foi, mas é impressionante, né? Uma coisa que primeira eleição presidencial direta, livre, né? Mais de 20. Tinham Era isso, né? 12 candidatos, né? E todo mundo achava que a disputa ia ser entre Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Brizola, e eles ficaram com 2%, né? Ninguém sabia, de fato. Mário Covas também, muito Mas, querido. o Mário Covas estava entre os quatro, Mas bem votado. os quatro da frente, né? O primeiro pelotão, né? Infelizmente. Mas acabou caindo para Fernando Collor Fernando Collor, de Mello. ele, um homem de marketing, né? Capturou o desejo de modernidade da sociedade. Como tem essa elegibilidade, né? No final, Grande ator, né? Um grande ator. Se você assistir aí o documentário, você vai ver como falava bem, como interpretava. Incrível, cara. você disse, o Ronald Reagan dizia que perguntaram para ele como é que você foi ser presidente da República depois de ter sido ator. Você não sei como é que outros conseguiram ser presidente da República sem ter sido ator de Hollywood antes. Porque a política ela Uma interpretação. tem que interpretar. Na verdade, nós interpretamos sempre, né? Sim. A interpretação. E era o personagem da época que o eleitor queria. É. Um jeito jovem, com novas ideias. E no documentário você fica sabendo coisas boas que o Collor fez no governo, só que as pessoas não prestavam atenção. Tamanha era bagunça, né? Essa parte é pouco contada, né? Eles contam a parte da delimitação das terras indígenas, da abertura da economia muito, muito por alto. Então é um documentário mais em cima da parte política e da parte Do caos. do carisma dele e tal, e da briga familiar, né? Dele com o irmão, os conflitos de uma oligarquia familiar alagoana. Mas o documentário é excelente, é muito bom, todo mundo deve ver. Legal, bom demais. Esse é a Oficina do Brasil, o programa que trata dos problemas do Brasil, porque o país tem conserto, não é isso, Lúcio? Tem conserto. E quando a gente vê o Caçador de Marajás e vê como era o Brasil antes, a gente vê que, apesar de tudo, o Brasil está evoluindo. O Brasil está evoluindo, está melhorando. Muito lento, né? Sim. Mas está melhorando e está evoluindo. Isso, e os testes são muitos, né? Porque, isso pode ter crise ainda. É isso aí. Esse é o normal. Mas tem conserto também, é sempre um prazer conversar com você. Graças. Obrigado aí, pessoal. Voltem sempre. Valeu, tchau.